A pressa não apenas está roubando o seu tempo, ela está mexendo na maneira como o seu cérebro funciona. Hoje você vai entender o que está acontecendo dentro da sua mente. E mais do que isso, como você pode recuperar o controle. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre como a pressa afeta o cérebro. É muito provável que você já tenha vivido isso, um dia em que você não tem um compromisso, você não está atrasado, mas por algum motivo você está acelerando no carro desnecessariamente. Você não está atrasado, você não tem um compromisso, mas você está acelerando. Por quê? Não é simplesmente acelerar para você está acelerando como se estivesse atrasado. Você está comendo rápido, mas você não tem um outro compromisso. É domingo. Por que essa pressa? Você está com a musculatura tensa. Por quê? Como se alguma coisa fosse te atacar. Se alguma coisa vai te atacar, você tem que estar com o músculo rígido ali para diminuir o impacto. Aquela sensação de hipervigilância, como se estivesse alguma coisa para acontecer a qualquer momento. É isso que acontece com o cérebro de alguém que está sempre apressado. Um cérebro apressado é um cérebro hipervigilante. É um corpo cheio de cortisol, cheio de adrenalina, cheio de noradrenalina. E o que acontece quando o corpo está cheio dessas coisas? Você não tem tempo para outras coisas, você não tem tempo para viver, porque você está no modo sobrevivência. Quem está em hipervigilância não está vivendo, está sobrevivendo. Olha para um animal na floresta, ele está sobrevivendo, ele está ali, tudo que ele quer é simplesmente escapar dos predadores. Essa é o primeiro objetivo de um animal é sobreviver aos predadores. E quando a gente olha para o ser humano hoje, muita gente está vivendo assim. Essa sensação constante de que tem alguma coisa muito errada para acontecer daqui a pouco. É como se o corpo tivesse sempre tenso, esperando a onça pular do meio do mato. E aí, quando não é a onça, mas é o seu filho que não está se arrumando na velocidade que você quer, aí você olha para essa criança e fala o que para ela? Vamos menino, que lerdeza é essa, menina? Olha como é que nós estamos atrasados. É aquela pessoa que está de férias, mas mesmo de férias ele quer dar pressa na família. Ele tem uma sensação constante de medo, embora talvez essa pessoa não consiga verbalizar medo, mas toda essa tensão, toda essa carga que está ali é medo. O que faz com que o cérebro esteja apressado? O que faz com que o cérebro esteja apressado é toda essa liberação química que está acontecendo dentro do organismo do indivíduo. Essa liberação química que está acontecendo dentro do organismo está dilatando a sua pupila, está fazendo com que o seu coração acelere. Por que sua pupila tem que estar dilatada? Porque se vir um perigo, você tem que estar vendo. Por que seu coração está acelerando? Porque se vir um perigo, você pega a onça, você luta, você foge, você paralisa, você encontra alguma maneira de sobreviver. Então tem gente que está, quando a gente pensa na ansiedade, que também é essa mesma reação biológica, tá? Nós damos uma interpretação diferente do estresse para a ansiedade e é uma interpretação psicológica, não é uma interpretação física. Do ponto de vista físico é a mesma coisa. Quando a gente fala de ansiedade, se a gente pensar de uma forma mais acadêmica, talvez, na expressão, a gente está falando do medo de uma coisa que não está presente. Então a ansiedade é o medo de uma coisa que vai acontecer. Se você tem uma onça ali diante de você, você está com medo. Não é ansiedade. A ansiedade é medo do futuro, do que vai acontecer daqui 10, 20, 30, 40 minutos ou os 40, 50 anos. Mas não é o que vai acontecer no momento exato. Então, o seu corpo ele está te preparando para isso. Essa ansiedade ela está te preparando para você não viver. Não tem espaço para amor na hipervigilância. Por quê? Porque na hora que você está estressado, não é estresse, ansiedade é sinônimo de sobrevivência. Gente que vive estressado é gente que está sobrevivendo. Quem está sobrevivendo não deve se reproduzir. Não é momento para reprodução. Biologicamente falando. Não é momento para reprodução, é momento de sobrevivência.
Então o corpo ele tira a sua atenção dessas outras coisas e vai se concentrar. Inclusive, níveis maiores de cortisol, níveis menores de ocitocina. Ocitocina é responsável pela sensação de carinho, de amor, de confiança. Todo esse carinho só acontece quando você está relaxado. Você tem que relaxar. Se você não relaxa, não tem como. Diminui os níveis também de serotonina, que está muito ligado à sensação de bem-estar. Então, mais estresse, menos amor, menos sensação de bem-estar, menos felicidade. É uma conta. É uma conta. É óbvio, tá, gente? Já falei isso para você em outro momento. É necessário, estresse é necessário, tem o seu lugar. Eu estou falando aqui do estresse excessivo. Como é que eu sei que o estresse está sendo excessivo? Você começa a ter esses sinais. Essa sensação de você estar sempre atrasado, essa mania de estar correndo mesmo quando não tem nada acontecendo, você não consegue dormir à noite, porque quem está prestes para ser engolido pela onça não pode dormir. Aí vai atrasar o seu sono, vai atrapalhar o seu sono, você vai acordar no meio da noite assustado. Todos esses são sinais que aqui as coisas saíram do lugar. Talvez no mundo exterior as coisas não saíram do lugar, mas aqui dentro as coisas saíram do lugar. Então é assim que esse aumento de ansiedade, esse aumento de estresse, essa sensação constante de urgência, ela age. Ela ativa um pequeno órgão que você tem no cérebro, a amígdala cerebral, não confunda com as amígdalas aqui, é quase como uma amêndoazinha que você tem aqui, que é a central do medo. Ela é estimulada quando você sente medo do presente ou do futuro, ou quando você sente uma tensão. Será que os meus recursos serão suficientes para lidar com o que eu estou enfrentando? Quando você tem a sensação de que você não é capaz de lidar com isso, do tipo, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, há tanta coisa para limpar, há tanta coisa para arrumar, é a sensação de descontrole. O estresse está ligado a essa sensação de descontrole. E aí eu estou falando agora no estresse no sentido negativo. Eu não estou falando só de uma descarga adrenérgica que te leva a agir. Eu estou falando dessa sensação de descontrole, tá? Quando a gente fala dessa sensação de descontrole, essa amígdala, você vai, entre aspas, malhando ela. Você vai deixando ela mais forte. E ela vai ficando superativada. E é como se ela tivesse sempre ativada. Uma vez que ela está sempre ativada, sua filha vai ser visto como um perigo, sua esposa vai ser visto como um perigo, o motorista que está dirigindo do seu lado vai ser visto como um perigo, o irmão da igreja vai ser visto como um perigo. E quem está super estressado nesse estado não pode se concentrar na Bíblia. Por quê? Porque você vai precisar de atenção e quem está estressado não consegue. Eu pego para ler um livro, eu sento, começo a ler e não consigo. Provavelmente, tá? Pode existir outras causas, mas provavelmente gente estressada não consegue ler. Porque ela começa a ler aquela ansiedade, aquele negócio todo, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue ler um livro, orar. Então, como que a pessoa vai se concentrar na oração no momento em que ela está correndo de um lado para o outro? Ela não consegue, tá? Então, por vezes, o indivíduo ele acha que ele está produzindo mais, que ele está avançando, que ele está tendo uma grande vantagem vivendo dessa forma. Mas, de fato, não é o que está acontecendo. O indivíduo está apenas sobrevivendo. Nesse estado, o indivíduo está apenas sobrevivendo. E é interessante porque o cérebro ele passa a se viciar nessa sensação. Essa não é uma expressão clínica, tá? Tem um livro chamado Stressaholic, em que não tem tradução em português. A autora ela vai trabalhar exatamente essa ideia de que o indivíduo estressado é um indivíduo que ele passa a se viciar no estresse. E quando não tem estresse, ele tem uma sensação muito estranha. Peraí, eu não tô tenso? Tem alguma coisa errada. Não, alguma coisa muito errada vai acontecer. Ele passa a viver, ele passa a achar a paz estranha. Quem vive sempre em guerra,
quando chega numa fase da vida, vamos imaginar que não está tendo um problema no casamento, não está tendo um problema com os filhos, não está tendo um problema no trabalho, de repente a pessoa se assusta, ela fala, não, mas tem alguma coisa muito errada vai acontecer. Porque as coisas estão muito certas aqui. Tem algum problema. Por quê? Porque a pessoa, ele entrou num estado, num fluxo tão grande de tensão que quando não é mais necessária essa tensão, o indivíduo não sabe mais sobreviver sem isso. O cérebro passou a estar acostumado a estar sempre correndo. O indivíduo não vai ter paciência, o indivíduo vai ter dificuldade para fazer qualquer tarefa que exija memória, porque memória também é desnecessária nesses casos. Por que eu vou guardar mais coisa aqui? Não, agora é a hora da gente escapar. Então, o cérebro, ele tem a sua maneira de lidar com essas questões. Você não vai conseguir aprender. Por que você não vai conseguir aprender? Porque aprender requer um estado mental em que normalmente o indivíduo nessa tensão não tem. Porque também vai impactar o hipocampo, que é responsável pela área da memória, que é responsável pela área do aprendizado. Então, gente estressada, ele tende a aprender menos. Ele tende a aprender menos, porque o cérebro vai estar numa outra frequência, se a gente usar essa expressão. Tá, como é que eu sei que eu tô super estressado ou desnecessariamente? 5 coisas aqui, ó. Você tá sempre com pressa. Você tem dificuldade para fazer coisas simples, como, por exemplo, assistir um filme. Quem diria que a gente chegaria ao ponto de achar que assistir um filme assistir um filme passou a ser um ato de concentração. Antes era o filme que deixava as pessoas distraídas. Você não consegue fazer nada na vida porque só fica assistindo filme. Agora o problema é que as pessoas estão tão dispersas que nem assistir o filme elas conseguem mais. Nem assistir o filme elas conseguem mais. Para você ter uma ideia da aceleração que nós estamos vivendo. Você pode desenvolver, inclusive, um quadro clínico que é a ansiedade generalizada. O que é a ansiedade generalizada? É a ansiedade sem ter motivo. Você não está ansioso porque vai ter um trabalho. Você não vai estar ansioso porque você tem que entregar um relatório. Você não está ansioso porque vai falar em público numa ocasião. Você não está ansioso porque vai fazer uma prova. Não, você está ansioso porque vive sempre ansiosa. Então, é uma ansiedade generalizada que te acompanha em tudo. É um outro sinal. Essa sensação de que a mente está cansada. Então, para que você não entre nesse processo acelerado de estar o tempo inteiro vivendo desse jeito, é muito importante que você diminua o ritmo. Como é que eu faço para diminuir o ritmo? Você pode estar presente, nas tarefas que você está fazendo. Você pode retirar, por exemplo, das suas redes sociais notificação, sabe, o tempo inteiro barulho, ou você olha no celular e chega lá, mensagem de Joãozinho, mensagem de Joana, e até de noite isso vai chegando. Você pode também treinar o seu cérebro para coisas mais profundas. Então assista vídeos mais longos, tente ler textos, e ali você vai sentar, só você e a leitura, ou a escrita é um outro caminho muito importante também. Agora, se você sofre porque você acredita no mito da multitarefa, então você deve assistir esse vídeo. Um abraço para você e te espero lá.